Amém. Vão mandar uma mensagem de amor do Dia das Mães, né? Laís mandou, o que a gente tem que fazer? A gente tem que obedecer, né? Gente, que bênção a gente poder celebrar, mesmo nesse momento tão difícil que a gente está vivendo ainda, né? Num processo de pandemia ainda no nosso país, a gente poder reunir a igreja de forma muito segura, como estamos fazendo aqui, e você em casa, aquele que não pôde estar aqui também com a gente em casa, para a gente celebrar o Dia das Mães, né? Poder agradecer a Deus por essa grande bênção que são as nossas mães. Quando a gente estava elaborando a ordem de culto dessa semana, a gente estava vendo assim, as participações e tal, e aí eu falei, podia ser a Nayane, a Nayara participar e tal, e a gente ficou pensando assim, irmãos, assim, que nome que a gente daria para essa dupla, meu irmão? Que nome? Aí eu botei lá assim, participação especial, as irmãs Nai. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que nas mensageiras, elas já têm uma outra parada, que é as Nais. Então, irmãos, nós vamos precisar definir isso agora. O nome da dupla vai ser as irmãs Nai ou as Nais? Quem é favorável pelas irmãs Nai? Levanta a mão aí. Gente, presta atenção, hein? Assembleia é assim, Batista sempre vota as paradas, né? Já viu? Assim, quem é favorável que o nome da dupla seja as Nais? Levanta a mão. Eu acho que venceu a segunda, não foi, gente? Pelo que a gente está vendo? Então, a partir de hoje, o nome artístico de vocês duas são as Nais. Depois vocês escolhem, né, quando crescer mais um pouquinho, qual vai ser o nome. A gente também podia ter vocês duas fazendo uma participação, né? Laís e Letícia seria as Lais, né? Hã? Não, mas aí fica muito lelei lá, fica muito esquisito, não vai ficar muito legal, não. Gente, glória a Deus a gente poder celebrar o Dia das Mães, e eu queria ler um texto com você, mas antes disso eu queria só reforçar algumas questões importantes para nós. Uma delas é um pedido de oração. Nós precisamos continuar orando por algumas pessoas. Um é o Washington, que a gente vem orando, e ele está apresentando uma melhora assim, surpreendente, e isso é um milagre do Senhor. Washington esteve internado, entubado, e aí já estão falando em alta, e isso é uma coisa assim, da gente agradecer muito a Deus. Precisamos continuar orando pela vida do pastor Benoni. O pastor Benoni esteve aqui no aniversário da nossa igreja pregando. O pastor Benoni, ele está ainda entubado, internado por causa da Covid, então nós precisamos interceder por ele. E queria também que a gente estivesse orando, lembrando de orar pela família de um pastor Vanderlei Marins. Pastor Vanderlei pastoreia uma igreja ali em Niterói, e ele já foi, inclusive, presidente da Convenção Batista Brasileira, e hoje o filho dele, ali na BR-101, ali perto de Macaé, sofreu um acidente, veio a falecer, e assim a família está com o coração muito apertado, e a gente precisa estar orando por isso, né? Imagina um dia como hoje, receber uma notícia dessa, a gente precisa estar intercedendo. Uma outra questão também importante, eu queria reforçar com vocês a necessidade de nós estarmos juntos aqui no próximo dia 16 pela manhã. É uma convocação para os membros da igreja. Você que está aqui e você que está celebrando com a gente de casa. Nós precisamos fazer a eleição da diretoria da nossa igreja, e pelo nosso estatuto nós só podemos fazer isso através de uma assembleia extraordinária. E para fazer isso nós precisamos de um quórum muito alto, né? Muitos membros, metade mais um dos membros da igreja em primeira convocação. Então, a gente está convocando você para que no próximo domingo, às 9h30, você que é membro da igreja, muito importante que você esteja aqui conosco, para nós fazermos esse ato de eleição da nossa diretoria. Alguma pessoa perguntou, pastor, como é que vai ser se nós temos hoje 358 membros, né? Como é que vai? Nós vamos usar espaços múltiplos da igreja, então, nós não vamos, assim, negligenciar 1 milímetro sequer das medidas de segurança da igreja. Estaremos utilizando aqui, utilizando o terceiro andar, utilizando mais outras salas com transmissão simultânea da Assembleia, onde todo mundo vai poder participar com muita liberdade, mas com muita segurança. Nós não vamos fazer nenhuma doideira para realizar a Assembleia, tá bom? Então, dia 16 é importante.
você está aqui para isso. Dia 23, nós vamos estar juntos aqui celebrando a ceia do Senhor no culto da manhã e no culto da noite. E eu queria convidar você no dia 30 de maio, nós vamos ter pela manhã e à noite também um culto, mas esse já tem o nosso culto de despedida, meus irmãos, meu, da Nari, da Vitória. Nós, a partir do mês de junho, estaremos servindo a Deus ali em Nova Friburgo, e nós queremos nos alegrar em Deus com vocês no dia 30, tá bom? Então, aí marca aí na sua agenda, se você quiser estar com a gente, vai ser uma grande bênção, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, é um texto que nós já lemos aqui algumas vezes, mas ele que vai nos guiar nessa noite, e eu queria falar com você, mãe, que você não saia antes de terminar a celebração dessa noite, porque eu tenho uma notícia excelente para dar para você. Depois da mensagem, vão ter sorteios de brindes para as mães, e tem coisa incrível, incrível, aula de culinária comigo. Hã? Alguém pode avisar a Letícia Laís que hoje é dia das mães e não dia das crianças? No dia das crianças que tem esse, né? No dia das mães, as mães querem outra coisa. Amém, irmãs? Quem é mãe aqui que quer PlayStation? Levanta a mão. Está vendo aí? Ninguém quer. Só assim, uma obrigada ali, né? Agora, quem quer aí uma progressiva? Levanta a mão aí. Uma massagem, uma viagem aí para a China. Nós ganhamos de brinde, ninguém quer não? Sério, ninguém vai querer? Eu vou usar então. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim: e portanto, meus amados irmãos, bota aí, Edley, está aí? É que não apareceu ali, obrigado. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Podemos ler juntos? Vamos ler juntos? Vamos lá? Amém. Olha, por que usar um texto desse, né, ou ler esse pequeno versículo dessa carta, da primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, num dia das mães? É claro, esse texto originalmente não foi escrito para as mães. Na verdade, todo esse capítulo 15, o que Paulo está falando é sobre a ressurreição. Paulo está dando detalhes sobre como será a ressurreição dos cristãos. E mais do que isso, Paulo está dizendo sobre a ressurreição e está orientando sobre paciência, perseverança, continuar, investir, a avançar. Bom, quando a gente fala sobre ressurreição, a gente está falando em investir em algo que nós não estamos vendo, mas que nós estamos crendo. Bom, e se esse conselho de Paulo serve para que os crentes, os homens e mulheres de Deus, possam nutrir esperança e perseverança para a ressurreição, ele também pode servir de inspiração para as mães. Ele também pode servir de inspiração, é um conselho apropriado também para as mães. Porque assim como a ressurreição, essa linda tarefa, essa linda função, ela é cercada de grandes mistérios. Dificilmente alguém aqui estava preparada para ser mãe. Duvido. Tinha gente aqui que tinha um desejo de ser mãe. Tinha gente aqui que tinha uma ideia do que seria ser mãe. Tinha gente aqui que nutria, às vezes, uma fantasia sobre ser mãe. E aí chegou o primeiro filho. Vamos consultar a nossa expert em filhos aqui.
A Rosa. Rosa tinha... Rosa, não tem jeito, Rosa. Você vai ser sempre o nosso modelo aqui, né, da galera aqui, né? Então, Rosa, você tinha uma ideia do que era ter filho. Você tinha um desejo, talvez, de ter filhos. Mas quando nasceu a primeira, quem foi a primeira? Foi Quem? Ah, tá, foi a Jéssica, isso mesmo. Não foi o Jefferson, não foi a Jéssica. Quando chegou a primeira, foi tudo igual que você imaginou? Ela está falando... Não. Porque a gente não imagina que a criança chora tanto, a gente não imagina que a criança requer tanto cuidado, a gente imagina que vai tirar foto, postar no Facebook e vai ser assim uma maravilha. A gente não sabe direito que eles não dormem no horário que a gente dorme. Amém, gente? Por que você fez isso quando você era criança? Isso é maldade, cara. Criança não dorme na hora que a gente dorme, criança não dorme na hora que a mãe dorme, requer um monte de cuidado. Ou seja, ser mãe é estar envolvido num ambiente de grande mistério. E para ser mãe é necessário um grande exercício de fé. Para ser mãe é necessário uma grande confiança do Senhor. Para ser mãe é necessário crer, mesmo não vendo. Uma coisa muito importante nessa tarefa de ser mãe é que quando você pensa em mãe, geralmente você pensa em alguém que é mãe de crianças, não é verdade? Mas você sabia que você vai ser mãe por muito tempo? Por exemplo, a Helena está aqui, é você, Rubens, né? O Rubens está aqui, louvado seja Deus, que bom te ver, cara. Quanto tempo que eu não vejo você aqui. O Rubens foi pequeno aqui na igreja. Ele fazia parte daquela gangue junto com o Vinícius, aqueles que apagavam as luzes da mensageira. Não fazia parte da gangue? Né? Ele, junto com o Vinícius, que outro dia eu falei, ele fazia parte dessa gangue que apagava a luz das mensageiras lá. Mas está vendo? Helena, ele cresceu, e cresceu um bocado. Você deixou de ser mãe dele? Porque, na verdade, a gente não fica mãe só de criança pequena, de bebês. Os nossos filhos crescem. E tem filhos aqui que têm 40 anos, 50 anos, e as mães ainda nutrem o mesmo sentimento, a mesma preocupação, o mesmo desejo que eles sejam bem-sucedidos. Ou seja, nós crescemos, mas esse coração da mãe não muda. Mudam as preocupações, mudam as orações, mas uma mãe será sempre uma mãe. E o que seria importante para a gente pensar aqui nessa noite? Esse conselho do apóstolo Paulo. Primeiro ele começa dizendo, olha, se a gente pudesse ler esse texto diferente, esquecendo os irmãos, mas lembrando das irmãs. Se fosse um conselho para as mães, como que seria lido esse versículo aqui? Seria assim, portanto, minhas amadas irmãs. Vamos ler juntos, então? Vamos lá? Mas eu quero que você, em vez de irmãos, você fale para as mães aqui. Vamos lá? Portanto, minhas amadas irmãs, mantenham-se firmes, que nada as abale. Oh, minha irmã, sejam sempre dedicadas à obra do Senhor. Sabe por quê? Porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Deixa eu te fazer uma pergunta, mãe. Você que agora leu esse texto, não como irmãos, mas como irmã, você se apropriou disso? Você se apropriou dessa mensagem? Você se apropriou desse conselho? É muito interessante que o apóstolo Paulo vai começar dizendo, meus amados irmãos. A gente vai falar, minhas amadas irmãs. Duas palavras que são simples e que nós repetimos constantemente, mas que são fundamentais para a gente entender. Primeiro, Paulo está chamando as mulheres, os irmãos de amados, e nós, nessa noite, vamos chamar as mães, sabe de quê? De amadas. Tem uma mãe aí do seu lado? Então fala para ela assim, mãe, você é amada. Você é amada. Eu espero de coração que você seja muito amada pelos seus filhos. Eu espero de coração que você seja amada pelo seu marido. Eu espero de coração que você seja amada por todas as pessoas que cercam você. Mas se por acaso alguém esquecer de lhe amar,
Se por acaso alguém não aplicar o seu coração para lhe amar, mãe, eu quero afirmar a você que Deus nunca deixará de amar você. Você tem acertado muito ou errado muito. Tomara que nessa tarefa de mãe você tenha acertado muito, esteja acertando muito. Mas a gente sabe que ninguém acerta sempre. Às vezes, nós tivemos mães que não acertaram quase nada com a gente. Mas temos a oportunidade de sermos mães que corrigem aqueles erros que cometeram conosco. E a gente não precisa reproduzir erro. A gente pode fazer algo diferente. E aí é muito importante que você entenda, mãe, você é amada de Deus. Deus, quando pensa em você, Célia, quando pensa em você, Nara, pela fé, quando pensa em você, Jéssica, aí já é pela fé, né? Quando pensa em você, Val, quando pensa em você, Evelyn, ele pensa em você e lhe chama de amada. Quando Deus se refere a você, Célia, ele fala, amada Célia. Ele fala, amada Jô, amada Priscila, amada Helena. Quando ele se refere a vocês, ele se refere a amada, querida, gente que mora no meu coração. Por isso, não esqueça nunca que você é amada de Deus, que o seu nome está escrito no coração de Deus. Ele vai dizer amada, mas vai chamar de irmã. Ora, se amada representa uma condição imutável do coração de Deus, ou seja, você será sempre alvo do amor de Deus. Quando fala irmã, já lhe dá uma identidade. O que ele está falando? Amados irmãos, significa que essa mensagem, que esse texto, que esse conselho, ele é direcionado a mulheres, a mães que conhecem o Senhor, que vivem essa experiência de amor com o Senhor, que já experimentaram o amor do Senhor. Ele vai falar, amadas irmãs, amados irmãos, amados porque Deus nos ama incondicionalmente, irmão porque esse amor se manifestou na nossa vida em salvação, esse amor se manifestou na nossa vida em transformação. Esse amor se manifestou na nossa vida em uma novidade de vida. Mãe, você é uma serva do Senhor, você anda com Deus, você ama a Deus, você é alvo do amor dEle, mas você também é alvo da salvação dEle. Você conta com o amor que te salva, que te transforma, que te renova. Por isso que ele vai dizer, amadas irmãs, amadas irmãs. Por isso, a gente tem, então, o amor e o poder de Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo vai fazer uma convocação. Cheias do amor e salvas por Cristo Jesus, ele faz uma convocação às mães. Primeira convocação que ele faz é o seguinte, olha, mantenham-se, o quê? Firmes, que nada abale vocês. Mantenham-se firmes, que nada abale vocês. O que Paulo está querendo dizer é que ele vai suplicar a Deus que crie em você, no seu coração, na sua vida, na sua alma, uma raiz que é fincada no solo que é Cristo. Ele vai dizer que você precisa estar enraizada em Jesus, enraizada no amor de Deus, enraizada no cuidado de Deus, enraizada no Senhor. É mais ou menos isso que ele vai escrever. Põe para a gente aí, Edley, Colossenses no capítulo 2, versículo 6. Olha o que o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer sobre essa necessidade de a gente se manter firme, inabalável. A gente só consegue se manter firme, inabalável, se nós estamos firmados em A. Diz assim, ó, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continuem a viver nele. Enraizados e o quê? Edificados nele. Firmados na fé, como vocês foram ensinados, transbordando de
gratidão. Versículo 8 diz: e tenha cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas, que fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo e não segundo Cristo. Ora, quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele está dizendo: por isso, amadas irmãs, sejam firmes e constantes, sejam firmes e inabaláveis. O que ele está querendo dizer? Mantenha a sua raiz em Cristo, que você seja edificado em Jesus, que você cresça como um edifício sólido na presença de Deus, que o vento vai bater, a árvore sacode. Lá perto da minha mãe tem uma árvore, agora o pessoal até passou lá e cortou. Mas é impressionante como venta e ela não cai. É impressionante como prédios, às vezes antigos, passa muita coisa ali e eles se mantêm firmes, estruturados, porque são construídos com um material excelente. Ele vai dizer o seguinte: sejam firmados em Cristo, enraizados em Cristo, edificados em Cristo. Por quê? É tão necessário a gente ter essa raiz em Jesus, porque é tão necessário estar aí, firmada em Jesus. Mãe, é necessário estar firmada em Jesus, enraizada em Jesus, porque os dias são absolutamente desafiadores para uma mãe. Havia um tempo em que as mães viviam num ambiente mais rural, e que tinha sua tarefa só de cuidar dos filhos, e eram muitos. Hoje as mães cuidam dos filhos, trabalham, cuidam das suas carreiras, e muitas vezes, irmãos, nós tínhamos nossos filhos protegidos ali, naquele núcleo familiar, blindados, e eles iam sair muito depois das nossas casas. Hoje, os nossos filhos, os filhos de vocês, mães, eles saem de casa sem sair de casa. Eles não precisam colocar o pé para fora para que eles saiam de casa. Nós temos acesso à informação hoje de uma forma como nunca tivemos antes na história. Nós acessamos bibliotecas do mundo inteiro. Nós acessamos informações do mundo inteiro. Não é sem razão que muitas vezes mães descobrem que filhos estão lá pesquisando como fazer uma bomba, como explodir o diretor do colégio, como faltar sem ninguém perceber, né? Como fazer. Por quê? Nós temos acesso à informação. Por isso, o mundo que vocês, mães, vivem hoje é um mundo absurdamente desafiador. É desafiador demais para que vocês não estejam alicerçadas em Cristo. Por quê? Como Paulo falou, as filosofias vãs, as filosofias do mundo, os conceitos do mundo não são suficientes para dar conta da nossa família nesse tempo. Claro, se nós não temos nenhuma preocupação que a nossa família seja uma família com valores cristãos, isso é muito fácil. Agora, você que é mãe, há de convir comigo. Se você quer que seus filhos, sua família esteja estruturada em cima de valores da palavra de Deus, valores cristãos, você vai ter bastante dificuldade, vai exigir muito de você. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno, ou seja, os valores da nossa sociedade e do mundo são valores muito diferentes daqueles que nós queremos para a nossa família, que nós queremos para os nossos filhos. Eles estão aí envolvidos em diversas ideologias. Nós hoje vivemos um tempo de fé líquida, ou seja, que fé está associada a vir de vez em quando à igreja. Dizer assim, não, eu sou um cristão. E aí, assim, eu sou cristão por quê? Porque de vez em quando eu apareço numa igreja. É uma fé líquida. É uma fé, muitas vezes, irmãos, em que ela funciona muito bem aqui, mas não funciona no colégio, não funciona na faculdade, não funciona no namoro, não funciona no trabalho, não funciona em lugar nenhum a não ser dentro de uma igreja. Vivemos um momento em que as pessoas, elas não estão interessadas em viver a sua fé fora do ambiente de igreja.
É gente que ama Jesus aqui, no domingo, na hora da música, e passou a música, dorme o culto inteiro, distrai tudo, e que fora daqui, vive valores muito diferentes. Nossos filhos pensam em namoro, às vezes, diferente dos padrões de Deus. Nossos filhos, muitas vezes, pensam em trabalho diferente. Eles estão influenciados por uma sociedade que não quer, é resistente aos valores cristãos. E muitos que são membros da igreja também são resistentes aos valores cristãos. Se perguntar sobre valores cristãos, eles têm valores que são muito distantes dos valores do Evangelho. Por isso, esse tempo é absurdamente desafiador. Nós temos um momento de diversas ideologias. Nós temos uma fé líquida. Nós temos um relativismo moral. Você já percebeu isso? Tudo que é ruim é bom. Tudo que destrói a família é bom. Você vai ver isso nos filmes, nas novelas, nos programas, em tudo que é ruim da audiência. Tudo que é bom, as pessoas desprezam. Você já percebeu isso? Você, mãe, não está lidando com o mundo rural, onde você vai pedir para o seu filho, vá lá, tire o leite da vaca, tire ali, vai colher o milho, vai colher... Não, você vive num recorte urbano da cidade, e a cidade é extremamente desafiador. Os valores morais, eles estão em decadência. Pureza, santidade, verdade, honestidade. Meu irmão, você vê, nós vemos hoje na política um reflexo de anos e anos e anos e anos e anos de negligência da verdade e honestidade. Hoje, você pensa em políticos e já pensa assim, ladrão é isso. Por que isso? Por quê? Porque nós vimos a passos largos negligenciando a verdade. Políticos em tempo de campanha, eles falam coisas maravilhosas que nunca irão cumprir. Tem até um filme, eu não lembro o nome direito, que era com o Leandro Hassum, né? É o Candidato Honesto, é isso o nome do filme? Gente, aquele filme é maravilhoso, porque ele tem uma treta lá que eu não lembro do que é. É um feitiço, né? É alguma coisa assim que o cara não pode mais mentir. Ele não consegue mais mentir. E aí o que ele não consegue mais mentir, ele não consegue mais ser político. Ele não consegue mais exercer aquele cargo público. Por quê? Porque ele chega diante de qualquer um, ele tem que mentir muito, enganar muito. O que é isso? Esse filme é um reflexo do que a gente vive. O que é isso? São valores que vão se decaindo com o passar do tempo. Hoje, a gente vê, gente, é difícil criar filho, é difícil estar com os nossos filhos, é difícil ensinar filhos. Por quê? A gente ensina uma coisa aqui, eles aprendem outra coisa. Vai dar uma olhada num grupo de WhatsApp de filho do ensino médio. Vai dar uma olhada lá, meu irmão. Dá uma olhada lá. Vai ver o que rola. Vai ver os assuntos. Vai ver as conversas. Vai dar uma olhada. Gente, é isso. Está entendendo por que você, mãe, precisa estar alicerçada em Cristo? Porque você precisa estar enraizada em Cristo? Porque o mundo que você vive, que você vai criar seu filho e vai ajudar na construção da vida dele, é um mundo extremamente desafiador, é cheio de ideologias, tem uma fé líquida, ela tem um relativismo moral, é um mundo absurdamente violento. É um mundo que se distancia de Deus. A quantidade de jovens, de adolescentes que hoje se consideram ateus é enorme. Enorme. Um monte de gente que um dia acreditou em alguma coisa, e aí teve contato com alguém, teve contato com uma disciplina, teve contato com uma literatura, teve contato com um filme, teve contato com... A fé era tão líquida que gente que filhos de crentes que hoje, eles afirmam categoricamente que são ateus, não creem em mais nada. Esse mundo é muito desafiador. Meu irmão, não tem coisa pior, se você é filho, está aqui.
Não tem coisa mais dolorosa para uma mãe serva de Deus do que um filho que não crê em Deus. Uma mãe jamais deixará de amar um filho, jamais deixará. E é porque ama demais que as mães sabem que a vida com Deus é absolutamente importante na vida de uma família. E mães choram ao ver seus filhos distantes do Senhor. Esse é um tempo desafiador. E você, mãe, precisa estar firme, sabe por quê? Porque esse mundo desafiador vai convidar você a relativizar tudo também, inclusive a sua fé, inclusive a sua crença. É muito comum a gente encontrar hoje muitas mães que vão dizer assim: meu filho é muito bem-sucedido, meu filho é uma grande bênção, ele ganha muito dinheiro, ele tem um ótimo emprego, e ele está alicerçado em Cristo? Não, mas ele está ótimo. Olha, como é que alguém pode estar ótimo, tendo dinheiro, mas não tendo Jesus? Às vezes, as mães vão aceitar isso, aceitar no sentido do seguinte: olha, isso é suficiente para mim, que o meu filho e minha filha sejam muito bem-sucedidos, que eles tenham um ótimo emprego, que eles tenham dinheiro para sustentar os seus luxos e os seus prazeres, e isso é suficiente. Nunca será para nós, irmãos, porque Deus nos deu filhos, não para povoar o inferno. Deus nos deu filhos para serem uma bênção. Por isso, mãe, você precisa ficar firme e inabalável. Não deixar nada ao seu redor conquistar o seu coração para dizer: negligencia, deixa para lá, isso não é importante. Vida com Deus não é importante, não é absolutamente importante. É interessante que quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, um jovem, bota aí, por favor, Ed, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, ele vai falar algumas coisas muito interessantes. Ele vai dizer assim: Timóteo, tem coisa que você não pode abrir mão. Não abra mão. Abre mão de muita coisa, mas disso aqui você não pode abrir mão. Ele diz, prega a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Olha aí, olha a ideia. Repreenda, corrija, exorte, toda a paciência e toda a doutrina. Põe aí, por favor. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus desejos, seus próprios desejos. E eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Olha como é que ele termina. Você, porém, essa palavra é para você, mãe. Tem uma mãe aí do seu lado? Fala para ela. Você, porém, fala para ela aí. Você, porém é o seguinte: você não fará igual a isso. Você terá uma coisa diferente, você fará o contrário. Você, porém, seja moderada em tudo, suporte sofrimentos, faz a obra de um evangelista, cumpre plenamente o seu ministério. Olha aí, que orientação de Paulo às mães. Mãe, Paulo não está falando que você tem que ser chata, perturbada. Não é para você encher a paciência do filho, não é isso. Não é perturbação, não é chatice, mas é que você não pode deixar que a palavra de Deus faça parte da sua vida, para que possa fazer parte da vida dele. Ela diz: pregue, ou seja, oriente, exorte, corrija. Claro, irmãos, quando eu era filho, e novo, e velho também, eu não gostava de ser corrigido. Eu não gostava de ser repreendido. Eu não gostava de ser direcionado. Por quê? Porque adolescente, jovem, nós temos essa fase da vida em que nós achamos que sabemos tudo, que nós achamos que podemos tudo, e muitas vezes passa na nossa cabeça uma das maiores tolices que passa na nossa cabeça, de que nós temos muitos amigos fora e nenhum amigo dentro de casa. Às vezes nós preferimos ouvir conselhos de gente de fora de casa. A gente não ouve a mãe, não ouve o pai, ouve o conselho de amigo. E quanta gente já entrou em furada porque achava que os amigos eram os verdadeiros amigos, né? Quando, na verdade, bons conselhos, às vezes, estão na boca de uma mãe crente,
que ora, que jejua, que busca a Deus, o melhor conselho. Pastor, mas minha mãe é muito chata, ela é chata demais. Tudo que eu faço, ela vai e cita a Bíblia para você. Você não devia reclamar da sua mãe. Você devia dar graças a Deus pela sua mãe. Graças a Deus que existe uma mãe preocupada com você, preocupada com os seus caminhos, preocupada com o seu futuro, preocupada com a sua moral, preocupada com a sua ética, preocupada com a sua vida, preocupada com você. Então, a partir de hoje, em vez de reclamar dela, fala: louvado seja Deus, porque eu tenho uma mãe que caminha com Deus, e os conselhos que me dá são alicerçados na palavra. Pelo menos, meu irmão, pelo menos, filho, pensa assim: ela está fazendo o papel dela. Ela está me exortando, ela está me repreendendo, ela está me corrigindo, ela está me direcionando, e seja generoso com ela, sabendo o seguinte: ela está fazendo o papel dela. Por quê? Porque vem a segunda parte da história. Primeiro, é que ela precisa se manter firme e inabalável. Ou seja, ela sabe que o mundo onde nós vivemos hoje é um mundo confuso, é um mundo complicado, é um mundo cheio de doideira, é um mundo que está em rebelião contra Deus, em rebelião contra Cristo, em estado de rebelião. É óbvio que ela vai querer ajudar você a entender os caminhos de Deus. Claro, tem mãe que passa do ponto, tem mãe que exagera, tem mãe que fala demais, tem mãe que fala de menos, porque mãe é tudo de bom, menos perfeita. Não tem mãe perfeita. Mas a segunda parte que Paulo vai dizer, primeiro, que ela tem que ser firme e inabalável. E aí eu preciso, filho, que você entenda uma coisa: porque é que uma mãe repreende, exorta, corrige, se mantém firme, ela fala das coisas de Deus, ela quer viver para Deus e quer que você viva também a sua experiência com Deus. Por quê? Bota lá, volta lá em 1 Coríntios 15, porque ele vai dizer: mantenha-se firme e inabaláveis. E sempre o quê? Sempre o quê? Elas são convidadas a o quê? A ficar o quê? Sempre dedicadas à obra do Senhor. Deixa eu te explicar um pouquinho isso. Mãe, você não é para ser uma ativista. Não é para você estar o dia inteiro na igreja. Não é para você negligenciar as coisas de casa e passar o dia inteiro aqui e achar que está ficando uma santa. Isso não tem nada a ver com santidade, isso não tem nada a ver. Nós já vimos num outro domingo aí que a mulher casada, que é mãe, tem tarefas, tem coisas que precisa. Claro, Dia dos Pais a gente vai descer além em você. Não fica rindo não, achando: é isso aí, pastor, fala com ela. Fala com ela. Dia dos Pais, a gente pega você na outra esquina. Mas, você que é mãe, você tem tarefas, você tem atividades, tem coisas que você precisa fazer para cuidar. Mas, filho, deixa eu falar uma coisa para você. Uma mãe cristã não tem você em primeiro lugar. Você ficou assustadinho? Você ficou assustada? Você é o bebê da mamãe. Mas o primeiro lugar de uma mãe crente não é você. Em primeiro lugar é o Senhor. E ela fala do amor de Deus para você porque, em primeiro lugar, ela está envolvida com o Senhor e com a obra dele. Em primeiro lugar, ela quer agradar a Deus. Em primeiro lugar, ela quer fazer aquilo que Deus deseja dela. Em primeiro lugar é Ele. E você deve dar glória a Deus se o Senhor é o primeiro na vida da sua mãe, porque significa que a sua mãe é uma mulher incrível, porque Jesus precisa ser o primeiro lugar da vida das mães, da vida dos pais, da vida dos filhos, da vida dos avós, da vida de todo mundo. É Jesus o primeiro lugar. E ela quer servir ao Senhor, sempre dedicada à obra do Senhor. E quer saber? Ela sabe que a família dela
faz parte da obra do Senhor. Ela sabe que você, filho, faz parte da obra que o Senhor colocou na mão dela. Por isso ela não cansa de orar por você. Por isso você chega em casa muitas vezes, às vezes chega lá alterado e alterada, rebelde pra caramba. Chega em casa e muita gente chega e encontra mães de joelho. E vão falar, pô, mas minha mãe é toda meio, só ora. Ela ora sim, sabe por quê? Porque em primeiro lugar ela sabe que a sua vida precisa estar nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque a dela está. Mãe, a primeira coisa que você tem que ser, em vez de mãe, é uma mulher de Deus. Antes de amar seu filho, você deve amar a Jesus. Porque não existe uma mulher que ame muito a Jesus que não ame o seu filho. Mas tem muita gente que ama o seu filho mais do que Jesus. E aí, se o filho esperneia e fala qualquer coisa, a mãe larga Jesus. E aí, irmãos, você, para servir ao Senhor, você precisa saber quem Ele é. E precisa mais do que isso, você precisa ser um exemplo. Um exemplo numa vida de oração, um exemplo de busca de Deus, um exemplo de leitura, um exemplo de boas obras, um exemplo de moderação. Claro, irmão, ninguém consegue ser exemplo o tempo todo, nós falhamos. Mas uma mãe, uma mulher de Deus, ela busca ser um exemplo, uma referência. É mais ou menos assim, ó, se os nossos filhos quiserem fazer tudo errado, farão porque eles são rebeldes. Porque se olhar para mim, vai descobrir um caminho certo para andar. Amém, gente? Se eles quiserem andar para outros lados, se quiserem navegar em outros caminhos, se quiserem fazer qualquer outra coisa, farão porque eles são dotados do livre-arbítrio. Eles podem tomar a decisão que quiserem, ainda mais quando crescerem. Eles vão vestir a roupa que quiserem, andar no lugar que quiser, namorar quem quiser, casar com quem quiser. Mas eles farão o que quiserem, mas eles terão em nós um exemplo, um caminho. Nunca poderão chegar diante de Deus e dizer assim, olha, eu fiz isso tudo na minha vida, Senhor, mas é o seguinte, mas é o que, ó, a minha mãe, o Senhor vai dizer, não. Tudo foi você que escolheu fazer. Porque quando você olha para sua mãe, você não vê alguém perfeito, claro que não. Mas essa é uma mulher que buscava a Deus. Essa é uma mulher que servia de modelo para você, você que não quis. Então, irmãos, nós precisamos ser esse exemplo. Por exemplo, eu sei que a gente está num momento de pandemia. Eu sei que a gente está num momento de grandes dificuldades. Eu sei que a gente está num momento de dificuldade da gente celebrar. Por exemplo, não tinha um lugar para as pessoas se inscreverem hoje à noite aqui. Teve gente que procurou se inscrever para o culto, não tinha lugar. Olha. É isso assim todo domingo. Tem gente, irmãos, tem uma pessoa que eu conversei recentemente e que eu perguntei, e aí, eu nunca mais te vi na igreja. Uma mulher, mãe. E ela disse, pastor, não estou indo não. Cheguei, mas e os cultos online? Pô, claro, tem gente que não está vindo aqui porque está com medo. Tem alguns critérios na sua vida de assim, não, eu não estou em nenhum lugar que tenha mais gente. E nós respeitamos demais medidas de segurança. Ninguém deve vir à igreja e se sentir desconfortável aqui, com medo aqui, ao contrário, deve permanecer. Mas eu pergunto assim, mas e aí, está assistindo o culto de casa? Está participando com a gente de casa? Ah, não. Desde quando? Desde março do ano passado, meus irmãos. Ora, se desde março do ano passado, uma mãe não celebra Deus com sua igreja, desde março do ano passado, essa mulher não leu uma história da Bíblia com seu filho. Desde março do ano passado, não ora com seu filho. Desde março do ano passado, não está incentivando seu filho. Filho, a gente é assim, a gente não pode estar na igreja lá, mas a gente é a igreja aqui também. Vamos ligar nossa TV, celular, fica aqui comigo, vamos celebrar o Senhor. Por quê? Porque Jesus é importante na nossa vida. Desde março. Meus irmãos, uma pergunta, nossos filhos não cresceram de março para cá. Eles pararam, né? Está esperando voltar ao culto presencial? Se voltar daqui a 3 anos, o culto presencial daquele que a gente fazia antigamente,
Serão 4 anos sem que você tenha uma referência de Deus na sua vida. Se você não busca, não valoriza o culto, não valoriza a oração, não valoriza o estudo da Bíblia, não valoriza nada disso, lá na frente talvez você diga assim, meu filho, vai para a igreja. E ele vai dizer, que igreja, mãe? Que igreja? Ore, leia a Bíblia, meu filho. Que Bíblia que você não lê? Ore pelas dificuldades que você está vivendo, meu filho, problema no casamento, problema nisso. Ore. Ele vai, que oração? Nunca vi você fazendo isso. Você está percebendo? E aí ele está dizendo, Paulo diz, sejam firmes, sejam constantes, inabaláveis, sirvam ao Senhor, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, dedicadas a Deus em primeiro lugar. Antes de ser mãe, você precisa ser uma mulher incrível de Deus. Ame ao Senhor e Ele vai abençoar você, Ele vai conduzir você, Ele vai conduzir sua família. Ame ao Senhor. Pastor, mas eu sirvo a Deus há muito tempo e minha família está toda distante. O que deu errado? Nada deu errado. Você está fazendo a sua parte, mas as pessoas são livres. E daí? Você precisa chegar ao final da sua jornada e você prestará contas a Deus. Ou você chegará no final da sua jornada e vai dizer assim, mas não funcionou, meu marido não se converteu, meu filho desviou, a minha mãe não queria ler a Bíblia, então eu também não fiz. Não! Se o mundo inteiro desejar não fazer, nós somos chamados a permanecer até o último minuto. Amém, gente? Amém? Não desista, insista, persista, continue, ainda que o mundo inteiro não esteja andando com Jesus, ande você, ainda que ninguém queira orar, ore você, ainda que ninguém se importe com a Bíblia, se importe você, ainda que ninguém queira vir à igreja, venha você. Tem gente que fala assim, não vou porque minha família não vai à igreja. Venha! É você que vai se alinhar com aqueles que não vêm, ou os que não vêm que se alinham com aqueles que vêm. Claro, falando vir aqui ou online. Online também aí. Veja, persista, sirva a Deus. Mostre para a sua família que você tem um Deus que você ama acima de todas as coisas. Mostre para a sua família, para os seus filhos, que não tem negócio com Deus. Mãe, se você não largar seu Deus, eu não venho nunca mais aqui. Olha aí, gente. O que mãe faz se falar isso? Evelyn, se um filho fala assim, mãe, se você não largar Jesus, eu não venho nunca mais aqui. O que a mãe faz? Hein, gente? O que o coração de mãe vai falar? Vai doer, não vai? Mas a gente vai negociar isso, gente? Não vai. A gente vai submeter isso tudo diante do Senhor e falar, Senhor, como o coração de uma mãe dói sobre isso, mas eu não abrirei mão do Senhor nunca na minha vida, nem por homem, nem por criança, nem por dinheiro, nem por poder, nem por nada. Vamos terminar? Aí ele vai dizer, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é o quê? Em vão, inútil. Que trabalho? O trabalho de se manter firme e inabalável num mundo muito louco. Que trabalho? O trabalho de servir a Deus, de ser dedicado ao Senhor, mesmo que o mundo inteiro não queira servir a Deus. Ele vai dizer, olha, existem recompensas. Pastor, não quer dizer então que na minha família tudo vai dar certo? Pode ser que não. Pode ser que não. Mas vai dar certo para você. No final, o Senhor vai olhar para você e vai dizer, seja bem-vinda, serva boa e fiel, entra para o descanso do teu Senhor. Não há inutilidade em servir a Deus. O salmista vai dizer, por que você clama a Deus? Por que as nações dizem, onde está o seu Deus? O nosso Deus, irmãos,
está onde sempre esteve, sempre vai valer a pena servi-lo. Por isso, mãe, se mantenha firme, inabalável. O tempo é realmente muito difícil, não se abale, continue crendo no Senhor. Você está debaixo do cuidado do Senhor, do amor do Senhor, da condução do Senhor. Vamos lá. Ai, pastor, essa tarefa de ser mãe é muito difícil. É claro que é, por isso Deus colocou na sua mão. Ele está com você, continue caminhando. Continue servindo a Deus, fazendo o melhor, sendo um exemplo, sendo um modelo, sendo gente que ama a Deus, e Deus fará algo tremendo na nossa família. Faça isso, porque você sabe que tudo isso não será inútil, ao contrário, será uma grande bênção nas mãos de Deus. Amém?